Curso de Programação e Linguagens, aula 17. Agora nós vamos entrar fundo mesmo em programação, porque o C é uma linguagem estruturada de alto nível, ou seja, não está a nível de máquina, você não tem que ficar pensando em quadradinhos. Você pode pensar num nível mais alto. Então vejamos. Programas em C e os processos em Windows. No passado, eu não vou contar história, eu vou falar apenas do progresso técnico. No passado, os PCs não eram multitarefa. Tá? Você iniciava uma máquina, vinha lá um RAID, você mexia com a linguagem BASIC, você ainda não tinha disquete, nem HD, né? Era basicamente um programa que manipulava a memória. E a linguagem que vinha em todos os PCs, né, residente, era o BASIC. Né? Então, você executava uma tarefa na frente dele, a máquina, o processador, era seu. Vamos exemplificar com DOS, aquela tela preta que aparece com letras brancas, quando vocês dão o CMD em Windows. Né? O seu programa tomava conta do processamento. Era só ele. Se ele travasse, né, a máquina travava. Você tinha que desligar e ligar. Tá? O input de teclado segurava o programa. Se ele encontrava uma instrução de input, ele ficava ali. Até que você desse uma entrada e uma tecla de finalização, que geralmente é a tecla Enter. Correto? Então, para este problema de teclado, a exemplificação está na aula 13, aquele programinha que ficava esperando uma tecla entrar através da instrução IN e ele ficava em loop até você entrar com uma tecla diferente de 0, né? Ou seja, alguma coisa digitada. E que mais embaixo via se o Enter tinha sido digitado e parava de receber caracteres. Hoje não é mais assim. Por quê? Ele precisa rodar a sua tarefa lá que tem input e outras tarefas em paralelo. Correto? Bem, aí depois do Windows 95, notadamente teve o Windows 3.11, mas não conta, tá? O Windows mesmo, um sistema operacional, levando em conta uma entrada, usuário, perfil, gerência de processo assim legal, é o Windows 95. Foi um dos marcos em informática isso, tá? Os programas, você não rodava mais programa. O programa era um conjunto de diretrizes que estabelecia um processo complexo, né? Os dispositivos, teclado, mouse e disco, eles passaram a ser controlados pelo sistema operacional. E não mais você se preocupar com portas, igual nós vimos aqui no curso de Assembler, né? In e out, saber o número delas, né? E ir manipulando cada coisa. Não. Agora havia uma camada de, como é que se chama? Uma camada de tradução, para tornar as coisas mais fáceis. Você mandava ler, agora, um arquivo no disco. Tá? Antes, um in e out, com in e out, você precisava posicionar a cabeça do HD no lugar certo, esperar a leitura ser feita. Olha só a trabalheira. Né? Então, um programa que tivesse solicitado um dispositivo, recebia a mensagem do sistema operacional com a informação desse dispositivo. Tá? Letras, um posicionamento de mouse ou um arquivo. Tá? As coisas começaram a ficar mais independentes, indeterminadas. Tá certo? Você deixar o sistema operacional se preocupar, e é assim até hoje, né, com a manipulação de dispositivos, teclado, mouse, disco, scanner, fosse o que fosse. Tá? Então, hoje, né, o controlador das ações de um computador passou a ser o sistema operacional. Você não é dono mais
dos processos minimalistas do computador, da máquina computador. Hoje você tem, né, o gerenciador de processos, né, cujo espelho do que está acontecendo aparece no gerenciador aqui de tarefas, que nós já mostramos, né, e tem no curso Windows também, aqui na playlist. Então, dei exemplo de 3 aqui que vocês conseguem identificar rapidamente. O idserve, que é RAIDserve, que manipula drive de teclado e mouse. Tá? idserve é a sigla para um manipulador rápido, né, de entradas. Você tem o spooler, desde as primeiras versões, tem esse nome, né, que ele manipula o driver de impressora, ele faz a interface entre o drive de impressora e o sistema operacional. Tá? E você tem o Store SVC, que é um serviço de armazenamento. Tá? Então agora você tem como se fosse guichês encarregados, estou dando algumas metáforas. Tá? Você tem departamentos que cuidam disso. Tá? Se você ordena uma impressão, depois você vai lá no guichê de impressora para pegar a sua impressão. Tá? Se você tecla alguma coisa, antes de aparecer na tela, tá? Isso vai para um outro guichê do pessoal que trata de teclado. Como assim fosse, tá? Da mesma forma, disco. Você pode fazer uma série de operações, ficar manipulando um programa gráfico, né? Mexendo na internet, enquanto seu driver de disco te retorna a leitura de algum banco de dados. Tá certo? Agora você faz o que eles chamam assim, você despacha alguma coisa para um gerenciador de serviço e ele vai avisar o seu processo quando tiver um produto de volta. E hoje a resposta, como é rápida, né, te dá uma sensação assim quase de simultaneidade entre a hora que você pede alguma coisa e a hora que você recebe. Tá certo? Bem, então nós vamos discutir alguns detalhes, né, do programa e o seu carregamento e o seu processamento. Bem, então, meio que repetindo, né, os programas em C passaram a ficar sob controle do sistema operacional. Notadamente, foi uma das primeiras linguagens aí, tá? Teve uma linguagem chamada B também, antes da C, né? Então, programas sob controle do SO, exemplo é o Windows. Já tinha um gerenciador de processos, tosco, mas tinha, né? Tanto no modo console, tela preta, quanto no modo janela. O que fez o Windows famoso foi o fato dele mostrar as coisas em janelas coloridas e te dar uma ilusão mais perfeita de um processamento. Tá? A tela preta e branca você precisava digitar, ali mesmo você recebia as respostas. Agora entrou no jogo o tal do mouse. Tá? Então era mais um dispositivo de apontamento na tela, possibilita você ter vários controles como se fosse uma nave espacial. Tá? Em outras palavras, o sistema operacional prepara o espaço de endereçamento de um processo. Nós vimos isso na explicação sobre a divisão dos processos, como é que com apenas 4 GB ele manipula o múltiplo disso, né, 64 GB de espaços de memória de vários processos. Né? O sistema operacional carrega o programa segundo as convenções já mostradas. Né? Aquele negócio de ficar carregando os pedaços necessários de programa, as variáveis e tal que nós demos mais atrás. E executa o programa a partir do seu ponto de entrada. Você se lembra da cláusula org lá em Assembler? Né? O endereço inicial, né, vinha lá na cláusula org. Logo embaixo vinha a primeira instrução em Assembler. Na linguagem C é a função main por convenção.
Todos os primeiros conteúdos têm que estar dentro de main. Não existem instruções fora, né, do main, tá certo? Pode ter definições de variáveis, parâmetros e tal, mas processamento, chamada de funções do C, só no escopo do main, porque senão você está, assim como no assembler, fora do org. Fora do org tinha o quê? Aqueles equates, aquelas declarações de variáveis em que a gente botou lá até meu nome para ser lido, tá certo? Então você pode ter fora definição de variável, tá? Que seria ou instruções de ocupação de memória, correto? Então vamos lá. Então a função main é a primeira função que o gerenciador de processos chamará depois de carregar as áreas já mencionadas na aula 10 desse curso, tá? Aqueles verdinhos lá que a gente tinha, né? Aquelas linguiças verdes que a gente tinha, com apenas fatias de memória encontradas, tá? E apontadas e tal. Não podem existir instruções fora do escopo da função main, tá? Instrução de programa, não, tá? Declaração de variável pode ter. Apenas, então, né? Vamos colocar aqui. Apenas declarações de variáveis. Correto? Então, no fundo, afinal, o programa em C é compilado em Assembler, então é claro que tem que ter alguma semelhança. Tá certo? Bem, é melhor eu mostrar aquelas estruturas novamente aqui na aula certa do curso, lá na aula 10, tá? Então, relembrando aqui a aula 10, onde nós falamos espaço de memória, lembre-se, não confundam. Eu falei lá de Assembler, o programa em C é compilado em Assembler e obedece essa convenção aqui de alocação de espaço virtual para cada processo, tá? Lembram-se disso? Ó, o executável vinha aqui, ó, no endereço, tá? Aqui está um exemplo. Os dados um pouco mais acima, tá certo? Aqui em cima as bibliotecas. E quando tinha vários processos, o que acontecia? Ó, aqui está sua RAM, aqui estão os processos com suas áreas virtuais de 4 GB, né? E aqui está a RAM mesmo, ó. Os pedacinhos, ele faz essa bagunça aqui, ó, para conseguir fazer os pedacinhos caberem aqui na RAM, correto? Então, esse aqui foi o objeto da nossa aula 10, correto? Então, voltemos aqui para o nosso conteúdo. Repetindo, a função main é a primeira função que o gerenciador de processo chamará depois de carregar as áreas já mencionadas na aula 10 desse curso. Não podem existir instruções fora do escopo do main. O que você escreve, você começa a escrever lá dentro do main. Tá certo? Ó, vejam aqui. Nós podíamos no dev C++ tentar colocar alguma coisa fora do main. Olha o que vai acontecer. Vamos colocar esse print olá aqui. Ó, vamos colocar lá dentro e verificar o que acontece. Ó. Vou dar Ctrl V aqui e vamos compilar. E observa, olha lá, olha o erro. Ó. Ele fica doidão. Declarações esperadas, especificadores ou alguma coisa antes da constante string. Tá certo? Ficou doido. O que você pode fazer aqui são declarações. À semelhança do assembler. Antes do org, você não pode chamar nada. Tá certo? Olha lá. Agora vamos compilar e vocês vão ver que não dá erro nenhum. Tá certo? Então tem que obedecer à convenção do negócio. Esse aqui é o nosso org, o int main. Tem int de inteiro porque tudo em C, né, função, variável,
tem uma declaração de tipo antes, tem a tipificação da variável. Bem, e a forma do programa em si é isso, ó, você fala quais bibliotecas você vai usar, né? Sem nenhuma biblioteca, ele só tem as operações fundamentais, né? Declaração de variável, multiplicação, adição, string e tal. Agora, se você vai fazer algum processo que vai dar call em funções do kernel, você precisa das bibliotecas, tá? No caso aqui, é standard IO, ó. E aqui eu também falo das extensões, tá? Então, para um simples printf, né, que é uma saída, uma operação de I/O, né, você precisa de acessar uma biblioteca que tem comandos de entrada e saída. Tá? Lá dentro é que vai ter os ins e outs gerenciados pelos sistemas. Aliás, nem isso. Lá dentro vai ter os acessos aos dispositivos, tá? Então, printf vai manipular uma biblioteca GDI 32 aqui no caso, que nós estamos compilando para 32 bits, que nós temos um disassembly a 32 bits, por isso nós não estamos usando 64 bits, tá? Então, você vai ter nessa biblioteca Standard I/O chamadas para a biblioteca GDI 32 do Windows, tá? Que está lá no sistema operacional mesmo. Correto? Então, mais alguns comentários aqui do C, né? Os programas em C simples têm extensão .c e os de C++ têm extensão CPP, quer dizer, C++. Correto? Vocês já devem ter ficado em dúvida alguma vez sobre o que queria dizer extensão CPP, então eu acabei de falar com vocês o que é. Tá certo? Agora vamos ver lá no Dev C++ alguns aspectos da execução desse programa. Ok? Bem, vamos comentar um pouco esse programa. Aqui eu fiz uma forma ligeiramente modificada, que seria inicializar uma variável mens com olá alunos, para aqui no printf a gente colocar a variável, tá? Mostrando para vocês que aqui fora nós podemos ter inicializações, tá? Como nós fizemos lá em Assembler, nós colocamos o meu nome, né, para ser lido, né, lá em definição de bytes, né, no DB e um ponteiro lá, tá? Ou num equate também. O equate traz um endereço, que é um ponteiro, aponta para string, correto? Então aqui o mecanismo vai ser esse, isso aqui vai ser transformado numa equate, né, intermediariamente antes da compilação. A compilação pode ter vários passos. Aqui nós setamos o compilador para 32 bits, né, para a gente poder desassemblar aqui com o assembler que nós temos disponível, mas apenas para 32 bits. Né? Depois que é dado o printf, comando simples, né, toda linguagem, o seu primeiro exercício é fazer uma impressão no display. Tá? Então, aqui a menor instrução para isso é o printf, mas para isso nós tivemos que carregar a standard IO, tá? Ele daí já coloca alguns includes quando a gente pede um tipo, aqui o dev C++, tá? Você especifica o tipo de projeto e ele coloca as bibliotecas mínimas necessárias, né? Se tem algum erro, se você emitiu um comando que precisa de uma biblioteca, ele vai te mostrar aqui embaixo na console. E qualquer coisa você pesquisa na internet, né? Comando tal, ele dá lá no início qual que é a biblioteca associada, tá? Bem, então, depois do printf, que está aqui nessa biblioteca standard IO, né? Você tem que dar o equivalente no assembler ao RET
ou às vezes a instrução também é leave, né, para sair. Então você dá um return e o código de saída 0, tá? Para que na saída você tenha a resposta, olha só. Porque se eu definir o tipo inteiro, ele tem que retornar um valor inteiro, não pode retornar null. Correto? Esclarecendo mais um ponto aqui, vocês devem estar se perguntando, o que são esses int argc e char pointer, né, argv? É um array, né, esse daqui, de string. Nós pusemos aqui um printf tipo D, né? %D significa que está mascarando um argumento que é numérico. %S está mascarando um argumento que é tipo string. E esse barra invertida N é um salto de linha, chamado new line, nova linha. Nós vamos apresentar isso executando na console. Então a gente compila, vai no local do programa com cmd, está no meu C uses Berna Documents Blogs linguagem C, projeto 4.exe, conforme eu vejo aqui no caminho. Eu defini lá o local de projetos, fiz uma pastinha para o projeto 4 e estou executando, tá? Então, olha aqui, eu vou executar assim, com 4 parâmetros na frente. O que o print C me dá? O print do argc me dá um número 5, significando o seguinte, a linha tem 5 argumentos, ou seja, 4 parâmetros mais o nome do programa. E a gente manipulando aquele argv, nós vamos conseguir imprimir um a um. Mas no momento nós queremos dar as estruturas gerais do C primeiro, depois do C++, e depois a gente volta nisso aqui, tá? Isso é que significa um programa na console, tá? Você executa ele no prompt de comando. Você poderia dizer prompt do DOS, só que isso aqui não é mais DOS, né? É uma console de um sistema de 64 bits, né? O Windows 10, correto? Então, aqui para a aula 17, eu acho que já tem muito conteúdo, né? Nós vamos continuar com linguagem C no curso, né? Aspectos gerais. E então não percam as aulas, tá? Então, muito obrigado pela sua atenção e esse é o fim da aula.